Boa noite, meninas e meninos. Boa noite, irmãos. A palavra que Deus tem hoje para o meu e para o seu coração está em Jó, capítulo 8, versículos 5 e 6, que diz assim: Se recorrestes a Deus e implorastes ao Todo-Poderoso, se fores puro e reto, Ele atenderá a tua oração e restaurará a morada da tua palavra. Palavra do Senhor. Meus irmãos, essa palavra é uma palavra que vem do livro de Jó. Eu acho que quase todos nós aqui já conhecemos, né, a história de Jó. Jó era um homem íntegro, né, que tinha um coração íntegro, puro, um servo honesto, um homem honroso. Ele servia a Deus, né? E Jó, ele tinha uma vida farta, próspera, uma família maravilhosa, e Jó perde tudo, né? Jó, ele perde tudo que ele tem, ele perde os 10 filhos num dia, ele perde todos os seus bens, todos os seus gados, todos os seus animais, todos os seus escravos, num dia ele perde tudo na vida dele, né? Ao ponto que a mulher dele chega para ele e fala: amaldiçoa o seu Deus e morre. Ele fala: falas como uma tola, Deus me deu, Deus tirou, bendito é o nome do Senhor. E essa palavra que nós lemos, ela vem, é um discurso de um dos 3 amigos de Jó. Porque muitas das vezes que a gente está passando por situações nas nossas vidas, às vezes a gente pensa da nossa vida e às vezes a gente pensa também na vida do outro. E quando uma pessoa está numa situação muito difícil, é porque a pessoa está vivendo no pecado, né? Às vezes a gente fala assim que existe uma lei da semeadura, tudo que a gente planta a gente colhe, mas também existe o que aconteceu na vida de Jó, que ele estava sendo provado por Deus ali naquele momento, só que os amigos dele achavam que ele tinha pecado, e muitas das vezes a gente é assim também, né? A gente fala: fulano está passando isso, é porque ele está pagando, a gente não sabe o que fez na vida, então é melhor. E às vezes a gente fica procurando: meu Deus, por que está acontecendo isso tudo na minha vida? Por que eu estou passando por essa situação? O que eu fiz? Né? A gente fica procurando, né? Então ele vem, um dos amigos dele, e fala, eu tenho que botar o óculos de novo aqui, e fala: se recorreres a Deus e implorares ao Todo-Poderoso, se fores puro e reto, Ele atenderá a tua oração e restaurará a morada da tua justiça. Para dizer que Jó, ele mesmo com tudo, ele tinha Deus como Deus da vida dele, e sem nada Deus continuou sendo Deus da vida dele. Jó, ele amaldiçoou o dia do nascimento dele, mas ele não pecou contra o nome de Deus quando ele perdeu todas as coisas, porque ele sabia que Deus fazendo na vida dele era Deus, e Deus não fazendo, ele perdendo tudo, continuava sendo Deus. Que Deus era o Todo-Poderoso. E muitas das vezes nas nossas vidas, a gente, quando está numa situação da nossa vida, no impossível da nossa vida, a gente tem a tendência de olhar para trás. A gente tem a tendência de falar: meu Deus, eu tinha um relacionamento maravilhoso, eu tinha um emprego maravilhoso, meus filhos eram tão maravilhosos comigo, eu tinha uma empresa maravilhosa, agora está dando tudo errado. E com a nossa visão que a gente tem do mundo de hoje, com o mundo em geral, com crise financeira, com fome, com pandemias, a nossa fé fica um pouco abalada. É impossível não ficar. Primeiro que a gente começa a achar que a gente fez alguma coisa para estar passando por algumas situações, né? E a gente começa a rever a nossa vida, o que eu fiz para merecer isso, isso e aquilo. E depois porque a gente olha com uma ótica humana. Só que Deus, ele não tem a ótica humana. Deus é todo poderoso para que quando a gente clamar, ele derrama sobre nós as bênçãos dele, porque ele é o dono da bênção. E ele nessa noite vem falar: eu sou todo poderoso, clame a mim, você tendo um coração reto, eu vou ouvir as suas orações e vou restaurar a sua vida. Deus, ele não precisa de um momento extraordinário da inflação baixa, sabe, de não ter doença nenhuma no mundo para realizar. Pelo contrário, Deus vai na contramão do mundo. É quando o mundo não pode te oferecer nada que ele vai e derrama as bênçãos dele, né? E na vida de Jó foi assim: Jó perdeu tudo. Mas no próximo versículo fala que o final das coisas é melhor do que o início. Deus, ele restituiu tudo na vida de Jó. Jó teve mais 10 filhos, Jó teve tudo em dobro, Jó viu até a 4ª geração, né? Mas ele não pecou contra o nome de Deus, ele colocou Deus sobre todas as coisas, ele tinha esse coração íntegro e reto. E essa palavra também, ela veio tocar no meu coração assim, né? Ele fala que se você clama ao Deus Todo-Poderoso e tem um coração reto, a sua oração é ouvida. E às vezes a gente acha que a nossa oração é que tem poder.
A gente acha que é a oração do outro. Eu tenho que ir numa casa de oração, eu tenho que pedir para fulano orar por mim, eu tenho que ir numa missa de cura e libertação. Só que aqui não está falando nada disso, é o nosso coração puro e reto, com o joelho dobrado no nosso quarto, na presença de Deus. Não quer dizer que a gente não vai cumprir os nossos preceitos, não vai à nossa missa, não vai a isso, não vai aquilo, não vai fazer as nossas coisas. Mas às vezes a gente espera tanto em pessoas, coisas que é Deus que faz através da nossa humildade, do nosso declinar ali, né? Do nosso despojamento do coração. Hoje veio falar tanto para que a gente abrisse os nossos corações, né? Para que a gente clame a Ele, para que a gente fale aquilo que a gente quer e necessita e precisa. Deus, Ele gosta de escutar isso. Jó, ele falou muito, se a gente pegar o livro dele, ele reclamou muito. Ele não pecou contra o nome de Deus, mas ele, quem não fica? Né? Nós somos humanos, nós queremos ser felizes e nós temos que ser mesmo, porque Deus deu esse mundo aqui para a gente ser próspero, abundante e feliz. Né? A gente tem que crer que a gente é o filho do dono do ouro e da prata, que Deus tem coisas boas para nós e nós já somos afortunados, porque se estamos aqui, se temos o que comer, o que beber, o que vestir, Deus tem nos sustentado em todas essas horas. Né? E também, eu vejo também assim que o ter o coração puro e reto, às vezes Deus falou na nossa reunião que Ele está naquelas pessoas que nos pede e na pele das pessoas que pedem e sofrem, só que a gente não para ver. E aí eu me peguei mesmo, às vezes a gente vem pela 28 correndo, eu tenho que ir na missa, eu tenho o terço para orar às 6, a missa às 7, depois tem a novena de São Miguel, é maravilhoso, mas a gente passa por Jesus na rua e a gente não quer nem ver, porque aquilo nos constrange, a dor do outro coisa, e Jesus está ali, Jesus está naquele pequeno, e a gente acha que Jesus só está aqui dentro, né? E Ele veio falar na reunião para a gente. E isso também é ter um coração íntegro e reto, é olhar a dor do outro, é ter misericórdia do outro, é ter compaixão. Jesus está naquele que você dá um copo d'água, dá um pão, dá uma comida, dá um abraço. Eu ouvi isso, que a pessoa recebeu a doação, mas ela pediu um abraço. Quer dizer, a pessoa não quer só coisa material, ela está carente do amor, porque o amor está se esfriando, né? Então Deus vem falar muito isso, para que a gente não olhe para trás, para as coisas que já passaram e fique saudoso das coisas. Ele é um Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente possa pedir, pensar, imaginar, ou que estivesse no nosso coração. Ele é poderoso para resolver toda e qualquer situação. A história de Jó é essa história, um homem que perde tudo num dia, perde 10 filhos, perde todos os bens, perde todos os escravos, a mulher manda ele amaldiçoar Deus, depois, não satisfeito, né, que Satanás, que pediu permissão a Deus para lançar essa prova toda na vida dele, não satisfeito, pediu para que tocasse na saúde dele, ele tem uma úlcera no corpo dele, ele fica todo cheio de úlcera, ele se coça com telha e no pó, né? E mesmo assim Deus restaura a vida dele toda, né? Então, mesmo que a gente possa estar passando por um vale, o maior que seja, a história dele prova que Deus pode tudo, e de uma noite para o dia Deus pode, né? A honra da segunda casa é maior do que a primeira. Deus pode fazer infinitamente mais do que você já teve. Não há nada que o nosso Deus não pode. Ele já é o Senhor das nossas vidas, né? Todo mundo que está aqui tem Deus como Senhor da vida. Ninguém aqui não tem Deus como Senhor da vida, né? Deus nos conhece, Deus nos trouxe aqui, não foi por acaso. Ninguém que está aqui foi por acaso. Eu estava falando com a Raquel, a gente estava falando sobre isso. Nada é por acaso quando a gente coloca a nossa vida nas mãos de Deus, né? Ninguém entra na nossa vida por acaso. Tudo tem um propósito de Deus, né? Então, Deus, se a gente está aqui, Deus tem um propósito para nós. Deus quer falar que Ele é o dono das bênçãos, que Ele derrama as bênçãos dele sobre a nossa vida, que não existe nada impossível para Ele. Às vezes a gente fica olhando pela nossa idade, a gente fica olhando a impossibilidade, porque pelos nossos olhos mesmo, gente, tem coisas na minha vida, essa palavra é muito para mim, sempre é para a gente, né? Eu fico assim, meu Deus, não vai dar mais tempo, meu Deus, eu não vou conseguir mais, meu Deus, é muita impossibilidade, eu quero desistir, porque eu estou olhando com a minha humanidade. Eu esqueço que tem um Deus que Ele é poderoso e Ele quer falar para mim hoje, para falar para vocês que Ele pode, que não existe impossível para Ele. E Ele quer derramar as bênçãos dele sobre nós. Nós, às vezes, também temos manias de achar que Deus só derrama as bênçãos em determinadas pessoas, em determinado grupo de pessoas, em determinado grupo de religiões,
né? E Deus, Deus não é igual a gente. Deus não tem uma balança de meritocracia. A Amanda fez mais, Gorete fez mais, Alice fez mais, então vai ser derramada mais bênção para ela. Não, porque se Deus fosse usasse essa balança, ninguém recebia. Porque ninguém é merecedor da bênção de Deus. É bênção, é graça. A gente recebe é pela graça dele, é pela misericórdia dele. Então vamos sair daqui crendo que assim como ele reverteu toda a história de Jó, ele pode reverter a nossa história, que não existe impossível para Deus, que Ele é o Todo-Poderoso, que se a gente tiver um coração íntegro e reto e clamar para Ele, as nossas orações serão ouvidas e Ele pode restaurar a nossa vida. Eu, com esse pouco tempo de serviço para o Senhor, eu vejo que no serviço Deus vai curando, vai restaurando a nossa vida. Muitas das vezes a Vânia falava até assim, André, por que você se sente tão indigna do Senhor? Eu falo, porque a minha vida é tão torta, existe tantas coisas para acertar na minha vida, como que eu vou servir a Deus assim? A gente acha que primeiro Deus vai consertar tudo, aí a gente está pronta. Né? Aí a gente vai servir. Não, é o contrário. Deus pega a gente toda enrolada e no trabalhar dele, servindo a ele, vendo as dificuldades de outras pessoas, ele vai trabalhando na nossa vida. Ele vai nos renovando, vai nos curando, vai nos transformando, vai nos restaurando. Daqui a pouco, as orações que a gente fazia, pedindo, a gente já está agradecendo pelas coisas que hoje em dia, eu faço orações hoje que eu falo, Senhor, há 2 anos atrás eu te pedia isso, hoje eu te agradeço. E fico sem acreditar. Quando você recebe, eu não acredito que Deus me deu. Tem muitos anos que a gente ora, mas a gente sempre fica pensando que aquilo vai, quando acontece, aí você fala, Senhor, eu estou entendendo tudo. Né? É no serviço que a gente vai deixando de olhar para as nossas pequenezes e parando de olhar para as nossas realidades, a gente vê a realidade de outras pessoas tão mais duras que às vezes a gente fica com vergonha da gente preocupado com os nossos pedidos. Tem tantas realidades duras, né? E aí Deus vai trabalhando, vai deixando a gente mais misericordioso, com o coração mais dócil, com o coração mais puro, mais íntegro. E aí as bênçãos dele vai sendo derramadas sobre as nossas vidas. Meus irmãos, eu creio que se nós estamos aqui, Deus preparou essa noite para a gente. A gente tem pequeno número, mas quantidade para Deus nunca foi. Deus sempre faz do pouco o muito. Ele tem bênçãos derramadas para nós. Ele falou nas profecias da nossa reunião de quinta-feira que a gente não fique olhando para os nossos problemas e as nossas impossibilidades, mas que a gente fite os nossos olhos dele, que ele é o dono das bênçãos e ele quer derramar. Não fica pensando, eu não sou merecedor, eu tenho isso. Não é mérito nosso, nós não somos mesmo. É bênção. Deus quer te abençoar, quer te abençoar, quer te abençoar, quer me abençoar. E nós estamos aqui para receber. Amém?